Chegou galera com referência de jazz, assim. Um cara chegou pra mim falando do Joey Lovano, assim. Não é qualquer um que chega falando, assim, né? Daí você fica tipo, caramba, né? A galera conhece, né? Está começando mais um episódio do Bagagem Sonora. Eu, Felipe Borto, junto com meu amigo aqui de sempre, o Johnny. E aí, galera? Beleza, Johnny? Como é que você tá? Bem, muito bem hoje. Animado. Hoje, tá bem, né? Hoje, mais uma vez, você tá como âncora e como convidado também, Segunda vez na consecutiva, né? Eu tô achando isso meio patifaria, na verdade. Mas, enfim, eu tô aqui com o Hudson, do Axus. Salve, galera. Muito prazer aí. Obrigado pelo convite. Sucesso. E o Anthony, do Polenta e do Axus. Aí você patifaria. Esse é o nome disso é patifaria, Anthony. Então, acho que vão pagar ainda, né, por isso. Né? Eu acho que tem cachê esse rolê aí, galera. Nossa, o tamo aí. cachê tá aí, ó. Hoje, quando nós estamos gravando, é dia do músico, né? Hoje, terça-feira, é dia do músico, né? Vocês vão estar ouvindo já com um delayzinho aí na quinta-feira, né? Um dia internacional do músico. No mundo todo, né? Essa data importante pra nós. Inclusive, o interessante é que tem músico no mundo todo também. Inclusive na Bahia. O Johnny é do Polenta também, né? Polenta, jazz aí. Tamo aí como convidado também. Isso aí. É isso aí, galera. Quero ouvir um pouco aí de vocês, das bandas, projetos, sei lá como da vocês... vida. Não, da vida ainda não. Quero falar com o Hudson primeiro. O Anthony já viu demais. Hudson, fazer uma pergunta tipo provocações. Opa. O que é o Axus? Cara, o Axus, a palavra Axus... Pode ser. Axus vem do latim, é? Você sabe que eu não sei do que significa o Axus? Pois é, né? Me veio na minha cabeça esse nome um dia no ensaio, e daí... Existe um saxofone, o modelo Axus, né? Da Selmer, né? E daí eu tava tocando uma música e veio esse nome, Axus Sax, daí Axus Sax Quarteto, e daí ficou. E dar nome pra um grupo é uma coisa muito difícil. Difícil. Nossa, eu sou péssimo pra isso. Então, ficou esse nome, Axus Sax. Primeiro, o quarteto de saxofone se chamava Conserva Sax Quarteto. Ah, é verdade, lembro dessa época. Que eu sou professor lá no Conservatório Mais Paulino desde 2013. E existe essa formação de quarteto de sax, que é bem consolidada, existe muito repertório, tanto erudito quanto popular, e é uma forma dos saxofonistas tocarem em conjunto também, né? Então, o quarteto clássico, o quarteto de saxofone tradicional é um saxofone soprano, saxofone alto, saxofone tenor e saxofone barítono. Mais ou menos como se fosse um coral, as vozes do coral, né? Então, é uma formação muito bacana, com muitas possibilidades de repertório. Então, eu decidi montar um quarteto de saxofones, porque tinha os alunos mais avançados, né, o Amauri, que hoje continua integrando, o Ramon. Primeiramente tinha o Davi, Absalão no sax tenor, e depois que entrou o Anthony, que é a formação atual do grupo, né? Então, surgiu como uma forma de explorar esse repertório, primeiramente mais focado no erudito, né? Depois entrou o Anthony, que já tem uma vivência, uma bagagem na música popular, e a gente foi transitando um pouco para o repertório popular. Tanto que esse show do Sexta e Seis, que a gente vai fazer dia 2, é um repertório totalmente popular. Inclusive, a gente convidou um baterista para fazer esse show com a gente, né? Então a gente vai tocar em quinteto, e está sendo uma experiência muito bacana levantar esse repertório instrumental popular nessa formação de saxofone, né? A gente começou em meados de 2019, o quarteto de sax, né? Ah, que massa. Então o Axus Sax não tem baterista. Não. É essa apresentação que tem baterista. Foi uma exceção aí, a regra. Você pode adiantar quem é o baterista? Posso, é o nosso amigo Felipe Cebola. Isso, Felipe Ferreira. Famoso, Cebolinha. Da Tiriva Instrumental, né? Da Tiriva. Legal. Ele mesmo. Da Mambaia. Da Mambaia, né? Baterista da Big Band. Da Conserva Big Band. Pra quem não sabe, o Hudson é o maestro da Conserva Big Band, né? Eu e o Anthony também participamos, né? Mais um grupo do conservatório, né? Que vingou, né? Já vingou, na verdade, porque a gente já fez várias apresentações. Inclusive, o final de semana passado, último domingo, né? Ontem, a gente estava lá em Curitiba, no primeiro encontro de Big Bands do Paraná. E a Big Band aqui de Ponta Grossa foi super elogiado, né? Pelos músicos lá de Curitiba, os professores e tudo.
Nessa mesma semana a gente fez uma apresentação no Ópera B também, deu casa cheia, né? Então isso mostra o resultado que está dando um resultado, essas formações de grupos instrumentais na cidade, né? Então tá começando a crescer esse cenário da música instrumental também em Ponta Grossa. Essa edição, inclusive, do 66, né? Ela é a primeira edição que tem 4 bandas instrumentais, né? 4 bandas. É a Axos, a Polenta, a Tivira, a Tiriva e os meninos da Ruvaranas. Verdade, 4. Os meninos da Ruvaranas. Um beijão aí pro Ruvaranas aí, o Eric, o Reha e o Jorginho. Reha e o Rai. Um beijo pro Alvaranas, Nova Rússia, oficina. Aí. Centrão também. O Anthony aí, o que tem pra falar? Pois é, tamo aí, né? Conta a história do Polenta aí. Do Polenta. Quero saber do Polenta aí, Polentina aí. Aí o Johnny tem que me ajudar. Eu ajudo. Em 2019, é até engraçado, porque o Johnny ele tava procurando um pessoal para fazer um projeto de jazz, assim, com uma proposta experimental. E acho que ele colocou no Facebook até, se alguém conhecia saxofonista. Será? Porque eu lembro do César ter me indicado. Isso sim, mas eu acho que não cheguei a colocar. Mas o César é porque eu tocava já com o César antes, né? Então o Johnny tava desesperado, assim. Tava botando em grupo, assim, galinha morta. Onde é que tem? Procura esse saxofonista. Monte a sua banda PG. Tinder de músico, né? Mas olha, isso é uma curiosidade. Na primeiríssima formação, que nem era Polenta ainda, o Felipe tocava. Eu tocava? Tocava, não era Polenta ainda, que era o César. Era eu, você, o Cezinha e o Amauri. E o Amauri. O Amauri era o saxofonista na época. Era a guitarra. Nossa. Mas a o gente batera, fez uns 2, 3 ensaios. Na verdade, o primeiro batera foi o Vlader, né? Que a gente fez, acho que um ensaio com o Vlader, 2 ensaios com o Vlader. Não, eu acho que não, cara. Acho que com o Vlader foi o pré-Araçá, assim. Acho que não. Acho que pra esse projeto era só com o Cezinha. Já era com o César. Eu lembro do César ter me indicado. Aí na época, assim, eu tava buscando um grupo também que eu pudesse amadurecer um pouco das ideias, assim, de improvisação e tudo mais. E daí caiu legal, assim. Tanto é que a nossa primeira formação, daí, eu não sei como, né, que eu não tenho na memória, mas a nossa primeira formação, o primeiro guita foi o Aleph, né? O Aleph Santos. Inclusive, um abraço pra você, meu mano. E eu não lembro como que a gente chegou, né, a ter essa formação. Eu lembro que a gente fez um primeiro encontro na casa do César, assim, e foi tudo casando, assim. E de pouco em pouco a gente começou a tomar um cenário musical, assim, instrumental em Ponta Grossa. Fez a nossa primeira apresentação em maio de 2019 no Calçadão, frente ao Condor. Verdade. E foi... Que era o princípio, né? Nossa proposta no começo era isso, né? A música de rua, né? Música de rua. Que massa, cara. Daí, tipo, a gente fez essa apresentação, só que, cara, é como a maioria dessas bandas que passaram por aqui, a pandemia ferrou com a gente, né? Daí, nosso propósito tocar na rua, tipo, foi embora, né? Porque não tinha mais como fazer isso. A gente chegou a fazer algumas apresentações, né? Com o Polenta em bares. A gente chegou a tocar no Fono, né? A gente se apresentou no Venom, quando na época ainda existia o Venom. Sim. Aqui em Ponta Grossa. E a gente tocou no Princesa em Festa, né? Acho que era a primeira edição do Princesa em Festa. Sim, a gente tocou, verdade. Numa gincana, né? Uhum. A gente tocou no Princesa em Festa, verdade. Mas esse aí antes da pandemia. Isso foi tudo em 2019. Foi tudo em 2019. Tava fluindo muito legal, assim. Daí, por conta de compromissos, na época, o César ele acabou deixando o grupo por conta dos compromissos dele. Aí, no lugar, entrou o Rafael Story, baterista e percussionista. Agora DJ também, né? Olha só. Ô, Rafaelzinho. Rafaelzão. Abraço, Rafael. Sou desatualizado disso, olha só. Aí, logo em seguida, teve um show que acho que logo após o evento do Gincana do Princesa em Festa, que o Aleph não pôde participar. E daí o Fernando fez um sub, né? E daí a gente ficou muito
muito impressionado, assim, porque o Fernando, a gente mandou uma semana antes as músicas pra ele, assim, e ele tirou tudo, assim. Era um repertório muito desafiador na época, né? A gente tava tocando Lingus, do Snark Pup. Sim. Tava tocando Hide and Seek, do Joshua Redman. Só que pedreira. são, tipo, temas, assim, muito casca grossa, assim. Né? Nem sei como é que a gente se propunha a tocar, assim, da minha parte, assim, falando da minha parte. Era com muita coragem, assim mesmo. Eu senti, assim, que você puxava mesmo. Você puxava puxando pra frente o grupo, porque tinha que correr atrás do repertório. No tempo que eu tocava naquela formação, eu acho que eles pegavam Detroit. A Detroit se mantém até hoje, né? Se mantém até hoje. É porque a gente começou, na verdade, com uma ideia de tocar funk, né? Esse funk americano, assim, né? Legal. Então a gente transitou bastante. Tinha uma época que a gente tocava até alguns temas... Tema não, né? Música mesmo do Earth, Wind and Fire, né? A gente tocou September, né? Exato. A gente fez uns covers, assim, com umas ideias, tipo, abertas pra improvisação, né? Isso. Era um estudo, né? Daí agora a banda tá mais voltada, assim, pra uma parada brasileira, assim, né? Pelo vejo. Na verdade eu, assim, o Johnny também pode dar a opinião dele, mas eu vejo mais como uma forma de uma mescla de música... World music. E de música latina, latino-americano, assim, né? Envolvendo tanto tema brasileiro, também tem ritmo cubano, né? Tem o jazz, né? Estadunidense. Então, a gente meio que transita entre tudo, assim. Mas... eu acho que a essência que a gente tenta manter é o foco na improvisação e tocar esses temas idiomáticos, assim, né? E entender um pouco de cada linguagem. Tipo, tô tocando, não sei, música brasileira, então falar como música brasileira, né? Tô tocando funk, falar com sotaque de funk, né? Nossa. Então a gente tenta priorizar esse o foco, né? Essa seria a matriz, assim, do grupo, né? Tesão. A ideia é bacana, cara. E que legal essa ideia que vocês estavam de tocar na rua, né? Tem que voltar com isso aí, galera. Pois é, a gente tem planos aí pra gente fazer uns toques na rua. Inclusive, hoje em dia a gente tá com a formação, eu no saxofone, o Johnny no baixo, Ricardinho Corrêa na batera e o Fernando Bertani na guitarra, né? Tamo aí com essa formação. Quarteto fantástico aí. Sempre foi quarteto, né? Sempre foi quarteto. Verdade, nós estamos entre quartetos. Quartetos. Dá tesão, cara. E o Axos, você falou que agora a ideia principal dele era a música erudita, né? O surgimento. E agora você, depois que entrou o Anthony, principalmente, vocês flexibilizaram para uma coisa popular. Isso. Foi meio gradual, assim, essa troca de repertório. A gente não vai se especializar em um ou em outro. Acho que a gente tem músicos capazes de transitar entre os mundos, né, do erudito e do popular, que a gente chama na academia que são os músicos crossovers, que podem transitar entre vários gêneros musicais, né? E acho que, se não me engano, a gente começou a entrar nesse universo do popular com os editais na pandemia, inclusive, que teve o Aldir Blanc. Isso, Aldir Blanc. A gente gravou uma série de 10 músicas, assim, temas de jazz. A gente gravou Em Casa com Cultura, né? Que foi um edital também da prefeitura, que é pelo Aldir Blanc, né? Daí aqueles quadradinhos lá da pandemia, que a gente deu uma saturada, né? Mas fez parte, né, do nosso universo. Então a gente gravou vários arranjos de música popular, tinha Beatles, tinha jazz, tinha música brasileira, chorinho, etc. E daí a gente viu, na verdade, que é uma possibilidade também, né? Para o quarteto. E daí a gente se inscreveu no Sexta e Seis e a gente pensou, o que a gente vai fazer de repertório, né? Porque eu sempre penso também que são coisas diferentes. Você dá um recital mais formal, né, no viés do erudito e tudo mais, e pegar um palco do Sexta e Seis, que é um público totalmente aleatório, né? Que com a ideia de tentar, digamos assim, animar o público, né? Então não dá para pegar um andamento adágio de um concerto não sei do que para tocar no Sexta e Seis, né? Sim. Então a gente começou a quebrar a cabeça nesse sentido de montar um repertório. E foi uma coisa assim bem aberta, na verdade. Todo mundo foi dando sugestões, ouvindo músicas, né? E então a gente tem coisas de jazz e tem coisas mais de funk também, o funk americano. Tem
bastante estilo tipo de fusion, assim, fusion, né? Também. Fazendo mescla. Tem tema que transita de... Até de bebop, quase, né? Tipo, e transita com linguagens, assim, tipo, de rock fusion, assim, né? A gente tem um tema que a gente toca do The Black Brothers, que é... Putz, esqueci o nome agora. Isso é do The Black Brothers. Esqueci o nome. Bem já assim. Me volta, mas ele é tipo uma mescla assim de... Funk, soul, como é que é? Funk, tem um funk no meio, não tem? Pois é, fugiu o nome. Eu tava com o nome na ponta da língua. Mas é tipo, faz uma mescla de rock com jazz, com, né? Ele tem uma agressividade assim no tocar, né? Então, a gente meio que... A gente teve que fazer bastante adaptações também, né? Porque às vezes a gente pega músicas que tem guitarra, baixo, bateria. Bateria já tem, mas o baixo vai pro sax barítono, né? E daí a gente tem que pegar todas as linhas de teclado e guitarra e transpor pros outros 3 saxofones, né? Putz, que desafio, hein? É um desafio. É. E quem que faz? Vocês entre si fazem os arranjos? Como isso. que é? Uhum. A gente vai se ajudando, assim. Isso, a gente vai, tipo, dialogando. E no grupo ali, tanto o Amaury, a gente escreveu algumas partituras, né? A gente também adaptou arranjos, né? O Hudson também encontrou arranjos e também, tipo, compartilhou ideias pra gente fazer, né? E a gente tenta, tipo, ir construindo e dando a nossa cara, assim, né? Tem coisas, assim, que surgiram de forma mais orgânica. Por exemplo, de temas que a gente já conhece, né? Que são mais acessíveis pra gente, e daí a gente fica, vamos fazer isso daqui. Beleza. Então vamos formalizar essa estrutura. Por exemplo, a gente vai tocar uma do Herbie Hancock, né? Que isso, é bem conhecido, né, da galera. Então a gente tem que tentar trazer uns elementos diferentes. Por exemplo, explorar técnicas estendidas do saxofone, usar multifônicos, superagudos, que são elementos idiomáticos do instrumento. Isso. Né? Então a gente tenta trazer esses elementos numa música que talvez já é mais conhecida da galera, né? O massa da música popular, na real, principalmente do jazz, assim, é trazer essas extensões dos instrumentos, né? E explorar isso de uma forma... Você pega esses elementos idiomáticos e traz, assim, para o público. No caso, eles vão apresentar para vocês 6. É uma parada que tem a acrescentar. Pelo que eu entendi que você comentou, o Axos iniciou quase como se fosse semelhante a um projeto de extensão do conservatório, né? E como que é a dinâmica, assim, do conservatório a respeito disso? A banda já tá consolidada? São esses os integrantes agora para sempre, assim? Ou, tipo, vai ter uma rotatividade? A galera se interessa a partir do momento que vê vocês se apresentando, tem uma procura de querer fazer uns projetos entre si? Porque, não sei, vai que a galera... vê em vocês inspirações para criar grupos, para querer se apresentar mais e tal. Uhum. Você diz isso dentro do conservatório? Dentro do conservatório. Bom, cada professor, até essa nova direção do conservatório, né, com o Ramon Salomão que assumiu, é uma das prerrogativas dele de incentivar a música dentro do conservatório, ou seja, promover mais grupos. Então, por exemplo, eu estou coordenando a Big Band, tem agora o Fornazari tem um grupo de metais, tem o grupo de choro, tem o trio de MPB, tem o orquestra de cordas. Então, cada vez mais está tendo mais movimento no conservatório. Isso é muito bom, né? Porque é o nosso cartão de visita, o nosso produto final, né? Porque só as aulas dentro da sala de aula, né? A comunidade fora não vê o que está acontecendo, né? Sim. Então, uma das formas de atingir a comunidade é com esses grupos, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns grupos que são, por exemplo, só dos alunos, de grupos de saxofones. E, por exemplo, e daí tem esse trabalho paralelo do quarteto, que eu vejo que é um trabalho mais profissional, digamos assim, né? Porque o nível dos músicos é mais elevado e a gente consegue tocar um repertório mais difícil também, né? Então, na verdade, o Axos ele começou no conservatório, como um quarteto do conservatório, mas ele acabou saindo do conservatório, porém a gente utiliza o espaço do conservatório para os ensaios, né? Tanto que a gente passou nesses editais, né? A gente gravou os vídeos e tudo mais. E nada impede no futuro da gente gravar uns discos, gravar coisas diferentes, assim, né? Até digo isso porque é uma parada meio inédita, né? Ver uns grupos se consolidando, assim, no conservatório. Porque até então, putz, o que eu lembro que era aberto, assim, mais pro público era o antigo Música no Chaminé. Não sei se tá tendo mais isso.
Agora não. Teve a iniciativa de fazer algumas práticas artísticas lá, mas em função dos feriados todos e agendas lá do conservatório. Agora no segundo semestre não teve mais. Mas a ideia é continuar no que vem para ter um espaço no conservatório onde os alunos possam tocar mais. Porque normalmente os alunos só se apresentam no final do semestre, na audição da classe. Só que você vai lá, é muita gente e você toca só uma música. Então não dá aquele contato assim, de estar no palco tocando mais tempo, né? Não dá aquele tesão, né? É tudo muito rápido, troca de gente e tal. Então a ideia de ter, que nem a música no chaminé e essa prática artística é que movimenta mais apresentações dentro do conservatório. Que massa, cara. Astral. E, tipo, isso renovou esse espírito do conservatório, né? Renovou e trouxe um outro caráter, né, cara? Saiu daquela coisa conservadora, vamos dizer assim, né? Tradicional. Trouxe um elemento diferente. Até pelo fato que você falou, cara, fazer esses projetos para mostrar a música do conservatório, os músicos do conservatório pra comunidade. Puta, isso já é... E também isso está sendo incentivado também com os cursos novos que foi implantado agora, né? Por exemplo, guitarra elétrica, contrabaixo elétrico, percussão popular, canto popular. Então tá cada vez abrindo mais o leque no conservatório e abrangendo alunos de todas as áreas, né? Tanto do erudito quanto do popular. Nossa. Tá movimentando, então, o conservatório. Tá que tá, cara. Tá que tá, ninguém freia aí, né, cara? E, Anthony, como que você entrou nessa brincadeira chamada música? Melhor, deixa eu traduzir. Como é que você fez essa cagada, irmão? Puta merda. Vou dar só um complemento, assim. Depoimento? Na fala do Woody aqui. Que é muito massa ver... o conservatório tendo essa acolhida maior, assim, né? Que nem o espaço da Big Band, assim, né? É um espaço muito, muito massa. É um espaço onde pra gente que curte música instrumental e curte jazz, né? Poder ter um espaço onde a gente pode aprender e ter uma comunidade meio que... acaba se tornando meio que um grupo fechado de aprendizado, né? Porque a gente aprende entre a gente, né? É verdade. A gente faz essa troca, né? Tipo, como que eu posso improvisar melhor? Eu acompanho o cara tal, né? E a gente faz essa... coisa coletiva mesmo. Coisa né? de aprender a tocar em naipe, né? Isso. E leitura também, porque são músicas difíceis de se tocar, né? Então tem que ter uma relação ali também que faz crescer musicalmente, né? Todo mundo. Sim, isso é uma coisa maravilhosa, assim, que... Na pandemia eu lembro de ter gravado algumas músicas de forma remota com uma ideia de Big Band, assim, né? E no qual o Johnny fez parte, ainda o Woody também me cobrou, assim, de não ter chamado ele pra gravar, assim, que... teve gravações que alguns músicos me deixaram na mão, assim, daí eu tive que gravar a parte de outros instrumentos, e o Woody falou, poxa, por que não me chamou? Eu gravava ali, né? Então é massa, porque aqui em PG eu sempre tive essa visão de que tem músicos pra fazer o rolê acontecer, e agora, tipo, é a prova de que realmente tem e vai criando uma independência, assim, né? Muito massa, né? Esse espaço. É uma coisa boa. E sobre a música, como ela entrou... Ou como que você entrou na música? Como eu entrei... Que acho que ela é antes, né? Bom, meu pai, assim, sempre foi uma influência muito forte, assim, musicalmente, assim, para mim. Meu pai é meu tio, né? Meu tio toca violão e meu pai, ele toca teclado, piano, né? E meu pai, ele era regente da igreja que a gente frequentava em Guarapuava. E eu sempre tive, assim, um apreço, assim, porque eu sempre via meu pai e meu tio envolvido com música e via eles discutindo a harmonia entre eles, assim, eu ficava muito curioso, assim, né? E o meu primeiro contato com um instrumento foi com flauta doce, né? Dentro da igreja, onde eu aprendi as notas e tudo mais, e logo em seguida eu fui pro teclado, onde meu pai me colocou daí num curso, assim, de teclado, e logo depois fui para piano e por fim larguei mão porque eu não gostava, assim. E com o saxofone, teve um cara que eu mando um beijo para você, assim, que é o Renilson, que era da comunidade da igreja que a gente frequentava em Guarapuava.
que ele viu que eu ficava curioso, assim, olhando pra ele tocando um sax soprano. E daí, num ensaio, assim, ele me chamou, vem aqui, vem aqui. Ele pegou, me ensinou, assim, umas notinhas, assim, né? Eu fiquei assim, nossa, que massa esse instrumento, né? Daí ele falou, então de noite você vai tocar. Aí foi... Você conseguiu tirar um som, então. Isso, deu... De noite, assim, na hora do culto, assim, eu... Nossa, o que eu tô fazendo aqui com os sax aqui? Tô só admitido aqui com esse treco aqui, né? E daí foi nessa fogueira, assim, que eu fui criando paixão, assim, né? E logo em seguida ganhei meu saxofone e dei sequência de 2011 pra cá. Pra hoje. Por isso que você gosta de jogar a gente na fogueira, né? Você já começou assim. Vingança. Vai ser vingança. E você chega aqui em Ponta Grossa em que ano? Eu cheguei aqui em 2016. Mas só que eu não cheguei, na verdade, conhecendo o cenário musical, né? Porque eu venho de uma cidade e eu venho também de um ensino, assim, de uma família onde não tem músicos, assim, profissionais, né? Vem desse ensino musical, assim, mais igrejeiro, assim, né? Informal, então, assim. Eu nem sabia da possibilidade de viver de música, por exemplo. Nunca tive isso em mente, assim, né? Mas eu tinha muito contato com dois primos meus, né? Um é o Wesley, que hoje em dia já faleceu, e outro é o Eliseu, que daí o Eliseu era músico daí profissionalmente, assim, né? Que tinha cursado a Belas, né? Na faculdade, né? Belas Artes. E daí que eu fui descobrindo. Mas só que eu só fui descobrir quando eu cheguei aqui em Ponta Grossa, né? Cheguei a prestar vestibular para outras coisas, assim, não deu certo, assim. E daí, logo em seguida, um cara da igreja, que na época eu frequentava, falou da banda Lira, né? Isso foi no ano de 2017. Aí eu fui curioso, assim, conhecer o espaço e deu certo de entrar, assim, porque eles já estavam fazendo teste. Foi meio que místico, assim, o rolê, sabe? Tipo, fui atrás, tinha oportunidade. Quando você viu, você tava lá? Quando eu vi, eu tava lá. No próximo ano, fiz vestibular, consegui passar na Belas lá também. Só meio que foi acontecendo, assim, né? Foi meio que a vida, assim, tipo, dando um chute, assim, vai lá, cara, né? Foi dessa forma. E ali a entrada na banda Lira foi crucial, assim, né? Eu imagino, porque que tem o ensino ali, né, para os alunos e as apresentações, o repertório, tem que ler repertório, e desfile. Sim, nossa, bem isso. Na época. Eu também vim de banda, depois né? eu vou falar a minha história, mas eu também vim de banda, então eu sei bem como é que é. Mas é bem isso, porque. Ela é uma escola, né? Porque eu não entendia nada assim de como funcionava, eu não entendia a diferença de música erudita para música popular, mas eu sempre tive uma facilidade assim para pegar rápido, assim, entender, né? Então eu agradeço muito assim na época o Juliano, que era maestro da banda, assim, porque, né, ele querendo ou não foi um incentivo para mim, né? Então eu entrei na banda Lira para tocar sax barítono, né? Na época, antes eu tocava sax tenor, né? Que é o instrumento que eu toco e que eu tenho, né? Mas eu entrei na Lira para tocar sax barítono. E aí fui meio que descobrindo, assim, as coisas que eu gostava. E sempre gostei de escutar muito, né? Eu escuto jazz, assim, praticamente desde criança, assim, né? Nossa. Mas não de forma sistemática, né? Daquela forma, assim... Curtir, né? tipo, que legal esse som de quem é, né? legal, conheci mais uma pessoa. Da forma certa, né? Da forma legal. E você, Hudson, você tá bem louco pra falar a tua história aí? Cara, eu venho de uma família de músicos, né? Sou, tipo, a terceira geração de músicos. Meus avós já eram músicos. Meu avô era um acordeonista, bom músico. Eu não cheguei a conhecer porque ele faleceu antes, mas pelo que o meu pai fala e meus tios, ele era aqueles maestrão, assim, que escrevia todas as partituras. Isso lá em Maravilha, Santa Catarina, uma cidade de 20 mil habitantes, lá no fim do mundo, lá, né? Lá na parte oeste do estado de Santa Catarina. E ele era caminhoneiro também, e daí ele viajava para o Rio de Janeiro e comprava as partituras e trazia para Maravilha, os chorinhos e tudo. E fazia o meu pai e os meus tios, que eram meus dois tios, todo mundo, quando ele chegava de viagem, eles tinham que estar tocando de manhã no café da manhã para ele. Uma coisa nova. Meu pai é acordeonista também, né? E, bom, meu outro avô era saxofonista, tocava em circo na década de 60 e tudo, bem nômade também, assim. E então tem essa influência. Depois o meu pai, a vida toda trabalhando com música, meus tios também, eles tocavam em banda juntos, né? Então eu cresci nesse meio, assim, vendo ensaios, podendo mexer nos instrumentos.
E meu pai, ele teve escola de música lá na minha cidade desde 1987, 85, então desde antes de eu nascer. Então eu já cresci numa escola de música, né? Então podia mexer nos instrumentos a hora que eu queria. Então eu tive uma infância bem musical, assim. E nesse período, assim, também meu pai começou a lidar com fanfarra, e que depois, mais tarde, em 97, se tornou uma banda marcial, né? Com os instrumentos de trompete, trombone, etc. Então a minha infância inteira, até a adolescência inteira, foi na banda, assim. Eu ficava a tarde inteira, à noite, todo dia na banda lá. Ficava estudando e fuçando nos instrumentos. O saxofone eu aprendi sozinho, não tinha professor. Meu pai era o professor da cidade, né? Uhum. Então, e daí, assim, a gente recebeu os instrumentos da Funarte lá, e eu, palheta aqui, fui fuçando. E foi assim que eu aprendi. E daí já ia tocar uns carnaval, por exemplo, né? O meu naipe era o meu pai no trombone, meu tio no trompete e eu no sax. Isso com 14 anos, assim. Que massa. Já tocava no carnaval que acabava às 7 horas da manhã, assim, os carnavais. Então, eu tive essa vivência muito boa, assim, né? De banda marcial, de ir para campeonato. Então, eu sempre fui o braço direito do meu pai, eu sempre ensinei. Então, por isso que esse negócio de dar aula, para mim, é uma coisa super natural, a vida inteira, assim. Meu pai tinha escola de música, daí ele saía fazer uma coisa, filho, fica aí com o aluno um pouquinho até eu voltar. E daí eu ficava lá no violão, cara, ia meio que aprendendo e praticando junto com o aluno. E assim eu fui aprendendo, né? Daí por isso que eu tenho esse lance de ser multi-instrumentista. Tocar trompete, flauta, sax, violão, né? Um pouquinho, vai arranhando um pouquinho de tudo, né? Por causa dessa vivência aí. E daí eu cheguei no terceirão, já tocava em banda de baile, né? Então eu toquei numa banda de baile lá de Chapecó, Sabor do Som. Era uma banda de casamento, formatura, né? E viajava todo o sul do Brasil. Então todo final de semana viajando e tal. Mas eu vi que era uma parada muito cansativa, né? Porque além de tocar o baile e viajar, eu tinha que me deslocar de Maravilha, que era a minha cidade, até Chapecó. Então eu tinha que ir 2 horas de busão, aqueles busão ruim e tal. Isso foi me cansando na época, e eu já tinha essa parada de fazer um vestibular em música, né? Porque eu já sabia que eu ia seguir na música, não tinha para onde ir, né? Então eu acabei conhecendo um pianista lá na cidade que apareceu por um acaso, que é o Rodrigo do Clás Morim. Pode crer. Eu conheci ele lá e ele já tinha feito o vestibular na Belas. Daí ele me falou: tem as provas lá de português e matemática. Daí se você passa nessa, você faz a prova de teoria e toca lá alguma coisa. Daí, no final de 2007, eu parei de tocar baile e fiquei só estudando pro vestibular da Belas Artes, né? Daí, no final de 2007, eu fiz o vestibular, passei, e em 2008 vim para Curitiba, né? Daí começou toda essa saga aí, né? Porque saí de uma cidade de 20 mil habitantes para ir para Curitiba, né? Uma capital. Então, foi uma mudança bem drástica, mas foi super importante, assim, né? Porque na faculdade, né, é muito importante porque você vai conhecendo gente de tudo que é lugar, de todos os níveis diferentes, né? Várias bagagens, daí você vai conhecendo, eu dou aula numa escola ali, daí já te chama para dar aula ali, eu toco num grupo tal, já te chama. E você vai começando a fazer um network na cidade, né? Com o passar do tempo você começa a ser conhecido, né? Então foi todo esse processo aí. A minha vivência, eu sempre tive vivência com música, então, né, por causa dos meus pais. Meu pai até hoje é maestro, né, de banda lá em Maravilha. Minha irmã também trabalha com ele. Minha irmã é mais da parte da coreografia, né, das balizas e corpo coreográfico. E meu pai, então, trabalha assim em umas 3 fanfarras e umas 2 bandas, assim, 2, 3 bandas. Então, trabalha pra caramba nesse segmento de banda e fanfarra. E, primeiramente, eu fui trompetista, né, por muito tempo. O meu primeiro instrumento foi trompete. Comecei com 9 anos, assim. Eu comecei, assim, tocar corneta, assim, ser tipo o mascote da banda antes ainda, né? Com 6 anos, assim. Depois eu migrei pro trompete. E daí fui sempre tocando trompete. Tocava nas bandas de baile e tal. E no vestibular da Belas eu toquei trompete. Então fui trompetista por muito tempo. Você fez pra trompete lá? Daí depois, no meio da licenciatura, que daí meio que me desgostei um pouco do trompete, que eu não passei numa prova lá. Daí tinha um saxofone chinês lá junto. Daí deu na louca de fazer a prova para o saxofone 1 mês antes. Não sabia nem tipo de boquilha, palheta, essas coisas, não sabia nada. Daí fiz uma aula e daí fiz a prova pro sax e passei. E daí dali, de 2010 para cá, eu comecei a malhar no sax. Então, hoje em dia, eu sou mais conhecido como saxofonista, né? Do que trompetista.
E então essas vivências foram muito importantes para mim, né? Tanto da minha família quanto em Curitiba também, ir para um centro grande, poder ver orquestra, poder ver um barítono. Nunca tinha visto sax barítono na vida, né? Uhum. Então, piano, né? Esses piano de armário, piano de cauda, nunca tinha visto também. E lá na Belas Artes tem um piano em cada sala, né? Então Sim. foi uma coisa muito boa para mim, né? Então eu aproveitei bem esses anos de faculdade. E depois, em 2016, né, já tendo feito pós-graduação e tudo mais, eu passei na prova para dar aula na FAP, que é o outro campus da Unespar, né? Onde eu sou professor até hoje, né? Na universidade. Então, nesse meio tempo, eu formei o grupo, fiz parte do grupo Klezmorim, em Curitiba, que é um grupo de música klezmer, que inclusive nessa sexta-feira eu vou defender o meu mestrado sobre esse tema. Massa. De música klezmer, que é uma música do povo judeu, né? Música bem alegre para casamento e tal. Então fiz uma pesquisa sobre esse tema. E também a Bananeira Brass Band, né? Que é um grupo bem bacana que vem dessa bagagem das bandas marciais, né? A maioria dos músicos da Bananeira Brass Band teve a sua formação instrumental em bandas marciais e fanfarras, e a gente, por um lance do universo ali, se uniu em Curitiba. Massa. E formou essa banda para trazer essa formação instrumental, mas trazendo um repertório instrumental dançante, né? Porque em banda marcial tem muito repertório militar, para marcha, desfile. Sim. E tal. E essa proposta nossa era justamente para tocar em bar, em animar eventos, enfim, né? Então, e aqui em Ponta Grossa a mesma coisa, né? Daí eu vim para dar aula de saxofone em 2013 e estou aí até hoje, basicamente, né? Formando a galera aí de sax, e dar aula no conservatório é muito satisfatório pela estrutura que tem o prédio, né? E todo o sistema do conservatório. Então, basicamente, essa é a minha vivência com a música. Muito massa. Que massa, cara. Muito massa. Pô, eu até tinha esquecido, né? Cara do Bananeira, né? Bananeira. Nem comentamos. Mas é que aqui você é Axis. Aqui você é nós. Aqui você é de Ponta Grossa. Tiozão. Que capital aqui, irmão. Tá maluco? Aqui é povão. Que massa. E a Bananeira também tem essa proposta de música de rua, né? Também, total. Uma das nossas frentes é os cortejos, né? Que é tocar no meio da galera. Inclusive, a gente veio uns anos atrás aqui em Ponta Grossa, tocou toda a avenida ali, né? A gente tocou também na... Foi no Festival de Música, no Festival, né? De Música. 2019, né? Vocês tocaram na rodoviária. Na rodoviária, isso aí. Na época eu fiz esse edital também, tava com conservadores. Uhum. Tocou na avenida, rodoviária, Câmara dos Vereadores, também, toda essa loucura. É bacana tocar na rua, né? É uma experiência que, na verdade, no Brasil eu vejo que não é tanto assim, porque, por exemplo, em 2014 eu fui pra Austrália com o grupo Klezmorim e a gente tocou na rua lá. Cara, a gente tirou uma boa grana, tocando tipo 1 hora assim na rua. Você tem que ir lá num lugar, num órgão específico, tirar um crachazinho, preencher uns formulários lá. Daí eles te dão um mapinha onde você pode tocar e uns horários, né? É tudo bem organizado. Mas assim, dá pra... E tinha uma galera que era tipo profissional de tocar na rua, assim, o cara com violão flamenco, assim, com um baita equipamento que dava pra ouvir em toda a praça, assim. O cara com o case aberto, assim, cheio de grana, assim, forrado, assim. O cara tirando uma puta grana, assim. Cara, tocar na rua é muito massa. É uma experiência massa, tesão, cara. Cara, parece que tá tudo conectado. Todo mundo quer tocar na rua, né? Tocar na rua, cara. A ideia dos trovadores também era, tipo, largar a mão de palco, tá ligado? Ser palco formal, assim, tipo, público aqui, banda aqui. Não, tocar na rua, tocar, tipo, com a galera, fazer, tipo, som pra galera. E isso mesmo que você falou, cara, porque na rua você atinge um público fora da tua bolha e um público que tá apaisando, assim, só tá... E é um público que às vezes não tem acesso às músicas, essas músicas que a gente toca, né? Inclusive, a gente foi com a Big Band no terminal, né? Esses tempos atrás. Foi bem legal, né? Sim. Foi bem bacana. E foi surpreendente, né? Porque chegou... E era um dia bem chuvoso. Nossa, chegou galera, tipo, com... Só perrengue, mas... Chegou galera com referência de jazz, assim. Um cara chegou pra mim falando do Joey Lovano, assim. Não é qualquer um que chega falando, assim, né? Daí você fica tipo, caramba, né? A galera conhece, né? Você espera no máximo ali Miles Davis. Kennedy. Kennedy. Meu, vou desligar o microfone. Kennedy. O cara deu uma de bolsa. Mas enfim, o tocar na rua é massa, igual você falou, a questão financeira, né? Tipo, não só essa questão, assim, que
vamos falar, aqui não dá muito dinheiro tocar na rua, né? Mas também não dá muito dinheiro tocar nos bares. Eu ia falar isso, cara. Às vezes é melhor você fazer um som que na rua, pra galera que tá passando e tal, do que você tocar no bar, não ser valorizado o suficiente e fazer o bolso do contratante encher, tá ligado? E na rua, bicho, a galera passa, tá com o celular, se interessa. Rola uma movimentação de divulgação. Rola, cara, rola. Por exemplo, a Bananeira em Curitiba, às vezes a gente vai lá no Largo da Ordem, que é bem cheio no domingo, né? E daí a gente divulga o nosso vinil, o nosso CD, e às vezes a venda desses CDs, vinis, que dá uma grana legal pra gente pôr no caixa da banda, pra usar pra alguma coisa a grana, né? Sim. Que às vezes dá uma... E no Instagram, assim, dá uma bombada, assim, quando a gente vai na rua, assim. Porque daí aí pega o crescimento orgânico, né? Exatamente. Aí é pra valer mesmo, né? Até porque no bar, assim, tipo, essa parte digital, assim, não cresce. Porque primeiro você toca na bolha que você já é conhecido, né? Parece que a galera não se interessa também, né? Pelo que tá rolando. E realmente, eu acho que tem a ver com isso de você pegar a galera que não conhece o que você faz, não sabe nem que existia, tipo, aquele tipo de som que rolava naquela cidade, e daí a pessoa quer conhecer mesmo, né? É verdade. Uma dica pra você de casa aí, ó. Toque na rua. Às vezes, cara, não dá pra... É uma coisa muito aleatória, porque às vezes tá passando... Cara, vou chutar aqui, mas tá passando um produtor musical. Que o cara não iria no bar te ver, mas ele tá passando ali, né? Ou alguém que curte o teu som e te chama pra tocar no casamento do cara, ou no evento e tal, né? Às vezes pode surgir umas oportunidades que a gente não espera na rua, né? Sim, exatamente. É inusitada, né? A rua é nós. E isso, né, cara? Ocupar o espaço que é nosso, né? Tipo, exato, a rua. Cara, exato. Mas tem que tomar cuidado, porque eu já fui no parque tocar lá em Curitiba e já é guarda municipal, né? Então tem que... Então, mas você falou esse rolê... Pode ter um produtor, assim como pode ter um guarda municipal. Mas é isso que você falou lá da Austrália que você foi? Isso. Mas aqui em PG também, quando a gente foi tocar lá no calçadão, você tem que realmente, você pede uma autorização, né? Porque cada espaço público ele tem um órgão que é responsável, né? E daí rola você tocar, tipo, é livre você tocar, mas daí pode rolar isso aí, pode rolar o guarda chegar. Vieram também conferir com a gente, né? A gente tinha a documentação certa, assim, né? É bom tá resguardado. Que daí você fica sossegado, né? Mas tirar essa licença não é só uma solicitação mesmo. Você faz a solicitação, tipo, já é atendido, né? Até a gente ia fazer um esquema desse quando tava retornando a... Tipo, a gente tava voltando da pandemia, assim, que tava tendo as ondas de vacina já. Só que a gente não pôde fazer um esquema que a gente ia fazer na Concha ali, né? Sim. Só que... Podia fazer tava liberado algumas coisas de lugar fechado com um número X de pessoas, só que não podia sair na rua, porque na rua você não tem o controle. Daí podia aglomerar. Que foda, cara. E da experiência que a gente teve tocando na rua, assim... é meio mágico, assim, mesmo. Porque nossa, total. Vem o pessoal, assim, de tudo, qualquer lado. E às vezes vem umas criancinhas. Isso é massa pra caralho. Sim, isso é muito massa, né? Porque, tipo... A gente nunca sabe o impacto que a gente tem, né? E isso é uma coisa que a gente não tem controle também, né? Então, às vezes, o cara vê você na rua, assim... Às vezes você nem tá tocando só com instrumento, mas já é uma representatividade, assim, né? Tipo, poxa, o cara tá na rua ali com um instrumento. Que instrumento que é esse? Já referencia ali, né? Sim, isso é muito da hora. Isso é muito massa. Mas, galera, como é que faz pra achar vocês na internet? Você, Hudson... Você ou o Axis? Bom, tem o grupo, né? O @AxisSaxQuarteto. A gente tem o perfil no Instagram. O meu perfil é Hudson Miller 52. E tô sempre postando os meus trabalhos, né? Praticamente um perfil profissional. Você não tem o Linktree? Você tinha que ter, né? Pra colocar tudo. Tem que ter isso aí. E dos grupos de Curitiba tem a Bananeira Brass Band, né, que tá em atividade. O Clasmorim deu uma parada depois da pandemia aí, né? A gente foi cada um para um lado também. Vamos ver o que vai acontecer com o grupo. E basicamente é isso aí. E o que esperar do show aí na sexta? Sexta e 6, né? O Axis vai estar lá tocando. A gente tá com uma expectativa bem boa para esse show, porque pra gente também vai ser um repertório novo, né?
Então a gente tá muito animado, porque nos ensaios a gente já fica muito animado. É uma vibe legal. Porque é exatamente uma vibe descontraída, assim, ao mesmo tempo tem as dificuldades técnicas dos instrumentos, né? E também não é um show, assim, que eu sempre falo pra galera, vamos fazer um show leve né, pro público, não aquele show... Tanto no erudito quanto no jazz, por exemplo, tem umas músicas que são muito cerebrais, assim, que é muito... O que os caras estão tocando mesmo? Não tô conseguindo entender. E a nossa proposta é trazer uma linguagem que seja acessível, né? Então, a gente tá tentando trazer um repertório bem pra cima, bem animado, né? Claro que o pessoal vai estranhar um pouco, talvez, as sonoridades, porque não tem uma guitarra, não tem um teclado, né? E não tem um baixo elétrico, então vai ser todos os instrumentos de sopro, né? Que são o quarteto de saxofone e mais a bateria para dar a base rítmica pra banda, né? Então só deixa o convite, vai ser bacana mesmo, galera. A gente tá se empenhando bastante aí nos ensaios para trazer um show bem alto astral. E Anthony, como é que faz pra achar você, o Polenta, na internet? Porque hoje é tudo internet. O Polenta tá lá no Instagram com @Polenta, né? Quarteto Polenta, @Quarteto Polenta. Eu tô no Instagram como @AnthonyPQSim, né? Anthony porque sim. Por que não, né? E pra quem quiser também conhecer um pouco mais do meu trabalho, tenho também nas plataformas digitais, né? Tenho música autoral gravada também, que foi o foco assim desse ano aqui, né? Onde eu pude desenvolver esse trabalho, né? Quem quiser tá lá no Spotify, música minha gravada, né? Só colocar meu nome, Anthony Felipe, né? Você vai encontrar. E no YouTube também? No YouTube também, né? Inclusive o Johnny fez parte, né? Muito massa e muito obrigado. E também deixo aqui o convite para chegar junto com a gente lá no Sexta às 6, o Axos, a gente vai abrir, né? Vai começar o show, logo em seguida vem a gente com o Polenta. E Anthony vai trabalhar dobrado aí nessa sexta. Mas vai ser um trabalho muito massa, porque é a primeira vez, assim, de um Sexta às 6 com duas bandas instrumentais no mesmo dia e as duas dialogando em questão do mesmo universo, né? Trazendo a linguagem do jazz, trazendo a linguagem de música brasileira, música que tem essa matriz da improvisação. Então isso vai ser uma coisa muito massa, muito bonita. E lembrei o nome da música. Some Skunk Funk. Eu sabia que tinha funk no Brasil. Agora sim. É essa música aí. E também deixar avisado que vai ser em outro lugar, né? Isso. Vai ser na concha acústica, na raiz do C66. Então. Do lado do Paraguaizinho ali. Não. É na concha do Regente, lá da Barão. Vai ser no raiz mesmo. Raiz mesmo. Quem é das antigas aí sabe que o C66 original era lá na frente do Regente, né? Então essa sexta que a gente vai tocar vai ser lá. Sair do jogo do Brasil e ir pra lá já, né? E lá, já vai emenda os dois rolês. Coisa boa. Beleza. Fica aí o convite. Pra quem não sabe, o Bagagem Sonora, episódio quinzenal, toda quinta-feira. Sigam a gente no Instagram, @bagagem_sonora. Sigam também o estúdio do Screamy. É screamy.online, @screamy.online, que é assessoria. Se você tá precisando aí de ajuda pra... Não, é @screamy. Scream. Sem o ponto. Sem o ponto. Putz, agora a vez passada foi você que cagou o pau, agora sou eu. Não tem... vai estar passando por aqui. Pra quem não sabe, então, o Screamy assessoria, se tá precisando aí de ajuda com rede social, com a tua imagem, ou até mesmo com a parte burocrática, que são as cenas dos editais e tudo mais, pode chamar as minas aí do Screamy, pode ser no direct aí do Instagram. Elas respondem na hora, são super profissionais, super dedicadas e muito massa. Anthony, valeu, cara. Finalmente eu vou me despedir de você hoje. Hudson. Valeu, galera. Valeu, Johnny. Obrigado pelo convite, pessoal. Aí, foi um prazer aí. Gente, falar um pouco do nosso trabalho e deixar o convite pro Sexta às 6. E vamos chegar em peso que vai ser divertido. Vamos fazer mosh, vamos fazer bem louco, né? Vamos que vamos. É isso aí. Valeu, galera. Valeu, até a próxima. Beijo. É isso aí.